Passo da intervenção de Francisco Melo, do PCP, na sessão evocativa dos 40 anos da Revolução de Abril. Lisboa, 10 de novembro de 2014. Embora o pidesco leitor refira no seu despacho temas do conteúdo da obra que considera serem debatidos pelo autor de maneira revoltante por traduzirem um profundo rancor à atual situação política portuguesa, a sua leitura da obra não deve ter passado das mencionadas orelhas da capa, pois, tendo recebido o livro para leitura no dia 2 de maio de 1969, exerou o seu despacho logo no dia seguinte. São muitas páginas, mesmo para um treinado leitor. Relatório do Major José de Sousa Chaves, 20 de agosto de 1962, com o despacho de proibição de 22 do mesmo mês. Este livro cínico e despudorado revela uma ousadia que bem se pode qualificar de desafio às autoridades, pois que abertamente as ataca e apresenta textos em que todos os assuntos indesejáveis são largamente exibidos. Assim, faz abertamente propaganda comunista, achincalha com diatribes dissolventes a família, a ordem social e a religião católica, é escrito com linguagem desbragada, tem passagens da mais baixa obscenidade, ilustrações imorais e tão maciça é a sua inconveniência que ocioso se torna a fazer citações. Acresce que anuncia as obras já proibidas do mesmo autor e a próxima continuação de uma delas. Julgo, portanto, que este livro não pode deixar de ser proibido de circular no país. Um dos extratos assinalados no relatório do censor M. Rodrigues Carvalho. Os seus únicos brinquedos eram as bonecas. Bonecas que acalentava no colo, que vestia e despia como se fossem bambinos. E às vezes no quarto, às ocultas, as faces muito coradas, sentindo o sangue a circular vivamente, Adriana chegava à boca da boneca ao bico do seu pequeno seio. Gustavo não sentiu a falta da mãe, porque Adriana o tomou nos seus braços maternos. O irmão passou a ser a sua boneca. Criava-o como se brincasse com ele. Mas também passava noites em claro ao pé do seu berço. Não tardou que aquela menina de 12 anos, bela e heroica, tivesse uma reputação de prodígio. Natural de Santiago do Cacém, que imortalizaria na sua obra Cerro Maior, Manuel da Fonseca foi um dos escritores cimeiros do neorrealismo português. Na leitura do romance, o censor concordou com a descrição da desigualdade social portuguesa, mas no seu parecer colocou reservas, não o julgo com possibilidades de ser autorizado. Sem defender ou atacar qualquer tese ou preceito social, apresenta ao leitor factos concretos que revelam profundas deficiências da estrutura social entre nós. A vida dura e miserável do trabalhador rural alentejano, a carência ao mesmo de assistência social, a indiferença do abastado pelo humilde que trabalha em seu proveito. Uma coleção comissariada por Álvaro Seiça.
Não se trata de matéria política de propaganda eleitoral, mas sim de um ataque ao governo e às bases orgânico-políticas do atual sistema político-social. Aliás, em termos geralmente inconvenientes, pois alguns trechos capitulares tiveram, confessadamente, intervenção da censura quando apresentados para jornais diários. Tratando-se, pois, como se trata de uma obra de puro ataque político, mal intencionado e inoportuníssimo, parece-me preferível proibir a sua circulação. Esteiros, com capa e ilustrações de Álvaro Cunhal, o romance Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes, foi autorizado a circular em 1942, após leitura pelo próprio diretor dos serviços de censura, mas proibido quase 30 anos depois em Angola. Ao avaliá-lo em 1966, relatou o censor: é um romance regionalista de análise crítica da vida miserável das populações ribeirinhas do Rio Tejo, na zona das Lesírias, fazendo realçar a injustiça, a exploração da miséria, resultado das desigualdades sociais, no que o livro não é justo, mas antes especula. Julgo por isso que este livro deveria ter sido proibido quando apareceu, mas agora deve ser ignorado, pois que a proibição agora só servia à sua propaganda no nosso meio, que o poderia ignorar. Uma coleção comissariada por Álvaro Ceiça. Estrada Nova. De entre os poetas censurados pela ditadura, Papiniano Carlos, que viveu entre 1918 e 2012, foi especialmente castigado. Foi preso inúmeras vezes pela PIDE pelas atividades políticas ligadas ao Partido Comunista Português e às viagens clandestinas que fez em sua representação, como ao Congresso Mundial das Forças da Paz, em Moscovo, 1973. 3 dos seus livros de poemas e contos foram proibidos. Estrada Nova. Houve aqui um poema sobre nós. Quem virá para salvar o mundo? Os deuses faliram. Todas as súplicas resultaram inúteis. Mesmo a grande esperança que Jesus trouxe foi ultrajada. E Jesus não volta mais. Os vendilhões abriram tendas inumeráveis e Judas multiplicou por milhões os 30 dinheiros. Por isso, as cidades foram abrasadas e os heróis moços tombaram entre as papoilas rubras da planície. E a angústia suprema alagou os campos e as cidades e se fechou a maior noite dos tempos. Agora, só nós salvaremos o mundo. Que irão pensar de si ao saber-se que parte sozinha para Paris? O que os outros pensarem de mim não me interessa. Apenas me pode interessar o que o doutor quiser pensar. Mas sabendo o meu amigo e uma pessoa inteligente e conhecendo-me melhor que qualquer outro, não acredito que possa pensar que eu procedo mal ao querer realizar o meu sonho de ir a Paris. De resto, estou farta de ser escrava do diz-se, dos falsos e hipócritas preconceitos que nos acorrentam à vida e servem só para nos darem falsas ilusões. Que fôlego! Onde é que a calma e discreta Mariana foi buscar todas essas ideias? Não me diga que também me vai acusar de ser comunista só pelo facto de querer pensar pela minha cabeça e não pela cabeça dos outros. Parece que a última moda é chamarem-nos comunistas quando temos ideias pessoais e não aceitamos o que se classifica de as conveniências ou o costume.
Com franqueza, como se uma ida a Paris pudesse ser considerada um crime. Como se viajar sozinha não fosse menos inofensivo do que se partisse daqui acompanhada. Impostos a Portugal estes governantes, não pelo voto livre do seu povo que não quiseram ouvir, mas pela força das armas de que dispunham amplamente, só uma coisa falta para a total supressão da liberdade: a Inquisição. Mas se a não puseram em vigor com toda a velha aparelhagem e fogueiras, deram-nos coisa até certo ponto equivalente: o Santo Ofício, sem efusão de sangue, que confiam como outrora aos agentes do Estado. Nota dos editores. Para ser mais claro, à Polícia de Informação e Defesa do Estado, que prende, tortura, mutila e deporta para morrer no campo de concentração do Tarrafal aqueles que a Santa Madre Igreja aponta como hereges. Um dos seus grandes auxiliares é a censura prévia à imprensa, cuja atuação é não só humilhante, mas cruel, por ter em suas mãos os cordelinhos que movem a secção onde maiores estragos se têm feito. Outra grande conquista que a Igreja Católica só aqui alcançou: o monopólio da tribuna, da cátedra, da imprensa livre de censura e da liberdade de reunião a qualquer hora, em qualquer lugar. Claro está, a consequente supressão de todas essas regalias aos que se não sujeitam à tutela de Roma. E mesmo que se metesse num carro? Suponhamos que sim, e que ela se senta ao lado do volante, muito direita, as pernas unidas e as mãos a tremerem segurando os joelhos. O homem dir-lhe-á mais ou menos isto: queres ir para algum sítio? E ela: não, senhor. Nesse caso podemos parar aí adiante. Esmeralda continuava onde estava. O homem deita uma olhadela a percorrer-lhe o corpo. Queres que feche a telefonia? Como o senhor quiser. Não, tu é que mandas. E não gosto que me trates por senhor, combinado? Sim, senhor. Uma gargalhada do homem, que se dobra todo sobre o volante. Uma tipa gira. Sim, senhor, não, senhor. Uma tipa gira é o que tu me saíste. Hã? Esmeralda encara-o pela primeira vez com o espanto de quem acorda num local inesperado. Uma noite, em casa dela, no mesmo quarto onde agora recordava o passado, abandonara-se às carícias de Manuel. Ela ardia como se no seu corpo se concentrasse todo o esplendor de uma manhã de sol. Esperava perder-se numa apoteose sem par. Mas a sensação não correspondera à ansiedade. O que se passara nela, nele, num ambiente, um não sei quê surgira, paralisando-a como se fora assombrada. Ah! Como Manuel se desfiará, contraído, torcido, a cara vincada como máscara de tragédia. Marieta chegara a ter medo. E frágil de corpo, enfermiço, não deixava nela a dor fascinante do esmagamento, a violência sedutora de um vendaval irresistível. Sim, era ardente no amor, vibrante, sedento das horas infinitas que se não contam, mas largava, insatisfeita, intacta na sua ansiedade, inquieta e aterrada perante o Deus que descia à terra, e regressava ao seu trono de nuvens, sem deflagrar o milagre. Sabe-se que a sociedade só aos vencidos chama tarados, loucos, anormais, criminosos. Só aos que se desleixam e vestem mal, e esquecem o protocolo mundano, e evitam antigas relações, e se mostram com sujas companhias, e cometem crimes ridículos ou inábeis. Em suma, só aos que não sabem salvaguardar as importantíssimas aparências. Não é esse o maior dos crimes?
Desprezar a sociedade a ponto de não guardar as aparências? Esse professor Salazar tinha fama de homem probo, temente a Deus e técnico competente. Do seu fundo messiânico, a nação acreditou no homem providencial, com a mesma fé que emprestava a curandeiros e às mulheres de virtude. Entusiasmou-se pelo ditador e, partindo do reconhecimento das suas qualidades frias de técnico, consagrou-o precipitadamente como homem de todas as virtudes, inclusive das que mais evidentemente lhe faltavam: a sua vaidade, tanto mais perigosa quanto mais se apregoava a sua modéstia. Conheceu então as primeiras satisfações, e a sua sagacidade de rústico mostrou-lhe que a melhor maneira de manter a ilusão popular e de gozar os seus prazeres de mito consistia em se mostrar o menos possível, em fugir aos contactos diretos com o povo, salvando-se assim do risco de vir a ser conhecido na verdade crua da sua personalidade. E isto conseguiu ele tanto mais facilmente quanto, de facto, alcançando tudo quanto ambicionava e lhe aprazia. Um mando discricionário. Só teria de sacrificar o que lhe era indiferente ou desagradável: o convívio social, os prazeres humanos dos espetáculos e das mulheres, as distrações do homem comum, etc. Assim, se apossou definitivamente do milagre e principiou a constituir a sua carapaça de intangível, que pelo tempo fora protegeria também um mito de infalibilidade. Poema sobre o enredo. Enredada estou de mim, nesta febre em que me vejo, já que enredada de ti não se cura o meu desejo, que nem me pus de curar este fogo do teu corpo, não me pus de enganar esta sede que provoco, pois logo desenredada, eu sei que me enredaria neste vício de enredar o meu espasmo em teu orgasmo, por sua vez enredado na branda rede dos dias. Sentença proferida pelo juiz Dr. Acácio Artur Lopes Cardoso em 7 de maio de 1974. O Ministério Público acusa os réus. Durante a impressão, levantou-se a questão de prosseguir na tarefa, já que o seu conteúdo imoral e pornográfico alertou um dos operários. Suspensos os trabalhos de tipografia, por ordem da editora, entrou esta em contacto com as autoras, às quais sugeriu a alteração de certas passagens do livro de conteúdo mais imoral ao que elas acederam. Todavia, tal retoque não impediu que ficasse ainda um conteúdo pornográfico e atentatório da moral pública, para os efeitos do artigo 420 do Código Penal, especialmente nas páginas 89, 99, 100, 122, 123, 140, 141, 165, 167, 214, 215 e 216. Os réus, em síntese, aduzem. Porque o seu propósito foi unicamente expor em toda a sua crueza a situação de inferioridade da mulher, aceitou a sugestão da editora de se alterarem 2 ou 3 palavras do texto inicial
porquanto essa alteração não prejudicava a força das ideias que se pretendia transmitir. No todo, ou em parte, jamais este livro poderá caber a designação de imoral ou pornográfico, obra de intenção moral no mais amplo conceito da palavra. Concluindo, o livro Novas Cartas Portuguesas não é pornográfico nem imoral. Pelo contrário, é obra de arte de elevado nível, na sequência de outras obras de arte que as autoras já produziram. Relatório número 8665 de 3 de fevereiro de 1970. É uma peça sobre o mito do regresso de Dom Sebastião, o Encoberto. Trata-se do desenvolvimento em estilo de paródia de assunto histórico, com não poucas pinceladas pornográficas, à maneira de Natália Correia, com alusões ao povo português ou a figuras históricas, com expressões de chacota e uma clara intenção de ridicularizar. Vejam-se os exemplos das páginas 13, 14, 19, 22, 26, 38, 40, 43, 57, 59, 60, 64, 65, 112 e muitas outras passagens que vão anotadas no livro e não vale a pena numerar. Conclusão: julgo ser de proibir por inconveniência política e ser pornográfica. Vamos gritar enquanto é tempo, enquanto o poder se distrai, por instantes, em espetáculos e em prazer, enquanto o poder se senta em plateias e nos esquece. Vamos aproveitar para dizer qualquer coisa fora de portas. Vamos gritar de encontro às portas. Um de nós levantou-se por todos. Um de nós quis falar e não o deixaram. E apenas pedia o que necessitava. Sempre a necessidade é crime. Em todos os decretos se proíbe a necessidade. Começamos, enfim, a gritar por todas as ruas. A nossa força é a da justiça. É a força das mãos e dos corpos. Agora começamos a marcha e não há obstáculos contra o nosso corpo. A luta é feita com as nossas mãos. Parecer que proibiu a obra, assinado pelo leitor Joaquim Palhares, em 6 de junho de 1966. Como a função destes serviços não é de índole literária, não cabe aqui a apreciação do valor literário desta obra, que me parece nulo. Todavia, há que assinalar as suas intenções e expressões que considero muito más. Apresentam-se no decurso da obra expressões eróticas e morais, algumas expressas em termos escatológicos, e insinuações de ordem política com tendência dissolvente, o que é suficiente para se propor a sua proibição de circulação no país. Mas o pior mal está no desplante com que se anuncia neste livro a edição e a distribuição de livros da maior inconveniência antissocial, já anteriormente proibidos por estes serviços, facto que, a meu ver, justificava uma severa punição. Escrito em 1971, trata-se de uma obra póstuma de um combatente em África contra o terrorismo, mas imbuída de um doutrinismo político-social inaceitável ou reprovável por antinacional e negativista. Há trechos elucidativos ou característicos do pensamento ou ideário político-social do autor do livrinho que me parece sem o menor interesse literário ou espiritual, mas, isso sim, mais uma obra de contestação eivada de revolucionarismo e revolta e constituindo um péssimo exemplo de uma mocidade para outras mocidades. Relatório número 3026 do capitão Carlos Maria do Carmo, em 4 de julho de 1947. O autor publica uma série de contos, focando, na sua generalidade, a miséria em que vivem as classes trabalhadoras populares oprimidas pelas classes patronais dos abastados. Pura propaganda comunista. Alguns deles têm passagens inconvenientes,
como as que vão assinaladas nas páginas 122 a 125, 130, 132, 143, 266 e 267, além do uso de termos vernáculos. Relatório número 6282, de 7 de fevereiro de 1959. O autor intitula este livro de romance, mas com mais propriedade deveria chamar-lhe de romance panfletário, porque todo ele foi arquitetado para fazer um odioso ataque à atual situação política. Escrito numa prosa viril, classifica o governo de piratas e descreve várias autoridades, funcionários, polícia, guarda republicana e tribunais em termos indignos e insultuosos. Um interrogatório num posto da GNR e uma audiência de um tribunal plenário são focados de uma forma infamantes. São desnecessárias mais citações, porque basta folhear o livro, encontra-se logo matéria censurável em profusão. É evidente que, se o original tivesse sido submetido a censura prévia, não teria sido autorizado, porque é, talvez, a obra de maior ataque político que ultimamente tenho lido. Sucede, porém, estou disso certo, que já devem ter sido vendidos muitas centenas de exemplares, e muitos outros também já devem ter passado a fronteira. Por isso, deixo ao esclarecido critério de Vossa Excelência decidir se, nesta altura, será de boa política mandar apreender o livro. Os indígenas não passam de crianças, afirmou o administrador, a sua fé no poder persuasivo da palavra quando secundada pelo justo exemplo. O seu programa era um programa de trabalho. Homem, fala, diz o que pensas. Encorajado, o velho aventurou. Eu está pedindo muita desculpa, senhor chefe, mas a gente não entende direito. Machamba é bom. Negro trabalha, tem machamba. Boi é bom. Negro trabalha, tem boi. Depois gente trabalha e tem casa. Casa muito bom. Mas depois ainda trabalha mais e... Um sorriso paternal iluminou o rosto do meu Dom Quixote. Claro que sim, elucidou. Depois compra carro, manda estudar os filhos. A coisa fazia espécie ao velho chefe negro. Meu cabeça não é bom, senhor chefe. A gente compra casa, compra carro, manda os fios na escola. A gente gosta dos fios na escola, mas não descansa nunca. Para que trabalhar tanto para fim descansar? Negro já está descansando. Daí a pouco, quando um senhor muito bem posto retomou a conversa, é que ela viu que era a sério. Recebe 300.000 réis e nós ficamos com o rapaz. Bem certo é que ali não passaria de maltrapilho e nem à escola iria. 7 anos feitos, ala para o campo para ganhar o pão que escasseava em casa. Depois seria operário como o pai, se arranjasse lugar na fábrica, ou cavador, como tantos. Queres ir com aqueles senhores, Toino? Rosinda deixava que o filho resolvesse por ela, mas o garoto sorriu-se, sem compreender que o seu destino se jogava na resposta. A mãe que tomasse a decisão. E tomou-a. Quando as sombras da tarde, acompanhando-a pela encosta da serra, convidavam a recolhimento, e o silêncio daquela hora era feito de 1000 vozes interiores. E entregou o filho. Relatório número 5496, pelo Major José de Sousa Chaves, em 31 de outubro de 1955, que justificou o corte da Comissão de Censura em 2 de novembro de 1955. Versos maus, doentios, irreligiosos, antissociais e imorais. Numa palavra, deseducativos. Entendo que não deva ser autorizado a publicar-se o presente livro. 7 odes do canto comum. Após 2 volumes publicados na mesma coleção, o poeta Orlando da Costa dedicou 7 odes a várias personalidades que o regime salazarista considerou inconvenientes, despertando a atenção censória, 7 poesias de índole pacifista e comunista,
e dedicadas a pessoas que professam ideias comunistas. A PIDE foi à tipografia e apreendeu a obra. Os serviços de censura ficaram sentados e proibiram os 3 livros do autor. A obra surge na coleção de poesia Cancioneiro Geral, publicada pela Cooperativa Centro Bibliográfico, à qual, num só dia, a PIDE apreendeu 11 volumes, dos quais 6 proibiu. Parecer do capitão José Brandão Pereira de Melo, de 15 de março de 1965. Esta obrinha de um dos próceres do surrealismo português parece-me absolutamente inaceitável, isto é, francamente censurável, digna da mais severa censura, não só pela irreverência em matéria religiosa ou de fé, como pela chocante intromissão satírico-política no tema filosófico-moral que o autor se propôs. A fala de Jesus, páginas 34 a 53, é absolutamente definidora do espírito achincalhante da obrinha, que por isso, bastantemente por isso, me parece de proibir. Parece que o autor esteve em qualquer vila ou aldeia e escolheu para protagonista do seu romance a família mais asquerosa do povoado, a família Borralho. É uma família de degenerados, sem escrúpulos, sem dignidade. Constituída por pai, mãe e muitos filhos, dormindo todos no mesmo quarto, em que os pais têm relações sexuais diante dos filhos sem o mais leve pudor. De vez em quando, o autor salienta a questão social, pondo em destaque a diferença entre ricos e pobres, e mostrando bem o rancor que se apodera dos segundos pelos primeiros, quando postos em presença uns dos outros. Em vista do exposto, sou da opinião que o livro não deve ser publicado. Informação dos serviços de censura confirmada por despacho da PIDE de Serviços Centrais. Parece-me condenável este romance pelos trechos, por vezes páginas inteiras, de realismo tão cru e descrições de tal basévia e lubricidade que custa a crer terem sido escritas por uma mulher. E afinal, todos esses trechos absolutamente condenáveis podiam ter sido omitidos, sem prejuízo da contextura ou da ação do romance. Os trechos principais que me parecem mais condenáveis vão assinalados. Página 16, 19, 23, 24, 25, 27 e 28, 42, 51, 54, 63 e 64, 80 e 81, 92, 93, 94, 97, 135 e 136, 167, 207 e 216. Agarrando-se ao pescoço da outra, beijou-a levemente na boca. Mas como Célia a tinha agarrado fortemente pela cintura e lhe dizia que repetisse, ela tornou a beijá-la. Mas esta vez a outra tinha-lhe recebido o beijo de boca aberta. Para ali ficaram, silenciosas, emocionadas, a beijarem-se primeiro quase suavemente, depois com ardor. Os beijos sucediam-se, ora na boca, ora nos olhos, ora no pescoço. Célia, enlouquecida, incitava a jovem companheira. Assim, olha! E punha de fora os grandes seios, fazendo com que Mariazinha enfiasse-lhe o rosto e lhe sugasse os bicos arrebitados pelo desejo. Uma, admirada por se poder sentir e fazer tudo aquilo com uma colega. A outra, deliciada por ter quem a contentasse. Assim não havia o perigo de ficar grávida e sabia bem à mesma. Aquela Mariazinha tinha jeito. Correu a fechar a porta à chave, pois queria ser mais audaciosa, mas não queria que dessem com elas naquele estado. Ela ainda se dominava um pouco, mas a Maria expandia-se naturalmente, ficando nervosa, género histérico, de uma obediência total que permitia que ela consentisse em loucuras. A partir dessa altura, andavam sempre juntas.